Vamos começar a leitura de hoje. Livro Médiuns, visitar enfermos. E lá em Mateus capítulo 9, versículo 12, está assim: mas Jesus, ouvindo, disse: os são não precisas de médico, e sim os doentes. Então vamos à dissertação aqui do Miramês a respeito desse versículo. Seja sensitivo, sociável e sempre que puder, medite sobre a sociedade, observando os deveres para com ela. A lei do amor nos interliga a todos, pedindo-nos não nos esquecermos de enfermos e que visitemos os encarcerados, ajudemos os velhos e cooperemos com as crianças. Focalizando a visita aos enfermos, nós estamos cooperando conosco mesmo. Não existe quem não precise do outro, principalmente quando a doença bate em nossa porta. É nessa hora que sentimos o valor da fraternidade. Quando estamos no hospital, seja físico ou espiritual, temos assistência daqueles que se dispuseram a nos assistir e que frequentemente se aproximam de nós com os devidos carinhos e as instruções necessárias. Não obstante, as visitas espontâneas nos fazem um bem extraordinário. Como é bom uma visita amiga em que palavras de ânimo fluem do coração. A posição de doente se torna mais favorável às boas conversações. Aproveitemos a oportunidade e falemos a ele das belezas da vida, infundindo ânimo em seus sentimentos, nunca nos esquecendo de estimulá-lo à esperança. Colheremos de conformidade com o nosso plantio. Jamais poderemos ficar alheios ao sofrimento dos outros. Jamais poderemos ficar alheios ao sofrimento dos nossos semelhantes, sejam eles de qualquer ordem. Todos os tipos de infortúnios carecem da nossa presença, pois é calamidade da alma. Os terremotos do mundo íntimo são os piores. A mediunidade pode, nesse mistério, entrar em ação para ajudar. Os mensageiros do Cristo estão sempre presentes onde haja enfermo. Foi o próprio Jesus que dissera na sua mais alta emoção espiritual: bem-aventurado os que sofrem, que eles é o reino de Deus. A dor, para o nível evolutivo da humanidade, representa uma grande mensageira. Ela desata na profundidade da alma forças novas que a princípio não são notadas. O santo e o místico devem valorizar a dor pela experiência com que já enriqueceram seus corações, ampliaram seus raciocínios e se dotaram de segurança para a jornada progressiva. Aparentemente, os sofrimentos são indesejáveis hóspedes que tentamos a todo momento expulsar. No entanto, quando eles saem, deixam bom lucro para o hospedeiro. A dor faz parte dos contrastes da vida que nos ajudam a desenvolver as faculdades que possuímos. Basta um relance de meditação que a razão nos dirá do que já aprendemos na forja inquietante dos desequilíbrios. Ela, a dor, é instrumento da lei, cuja força invade todos os reinos e desamarra o progresso em todos os rumos da vida. A visita da enfermidade é aviso de Deus para nós, dizendo-nos
que estamos preparados no sentido de frequentar novo curso. Vou dar uma paradinha aqui para a gente falar um pouco sobre essa dor, esses sentimentos e essas emoções que ele coloca aqui, só o fato em si, mas ele é um trabalho consciencial. Essa situação toda formada de visitar enfermos, ser assistencial, ser isso, ser aquilo, é muito bonitinho, é muito legal. Só que a gente tem que entender que somos energia, estamos trabalhando num corpo de carne, sabe? Fatos contundentes. O que leva cada um de nós a estar aqui num centro espírita? Vamos refletir sobre isso. O que me trouxe aquela casa ali? Por que eu fui ali num sábado à noite, tá ali com aquele grupo, a estudar umas mensagens, tanto dúbia, tanto polarizada, céu, inferno, dor, alegria, e a gente está aqui por uma busca de uma zona de conforto, uma busca de um conhecimento libertador. Só que essa verdade, que são meias verdades, porque de início a gente acha legal. O amor é a energia que resolve tudo. O amor é a energia mais forte de todo o universo. Isso é bonito, isso é legal, mas o que é isso? Eu ponho isso no meu dia a dia? Eu tenho esse amor incondicional? E por que eu não tenho? Porque eu leio ali as mensagens do Cristo, acho legal, às vezes até choro e tudo, mas na hora do embate, na hora de estar ali, executar, eu estou maldizendo, eu estou falando mal de um, de outro, ou disso ou daquilo, porque a gente tem verdades consolidadas dentro da gente. E essas verdades consolidadas estão ali há muito tempo. Não é 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, às vezes é milênios que está ali sendo fortalecida, consolidando, e hoje está lá, bem fortalecida, com um alicerce bem forte. E hoje, 30 anos que eu estou aqui, eu ouvi falar sobre o amor e achei, pô, legal. Mas só que é uma verdade nova, está ali, não criou raiz ainda. Eu hoje estou aprendendo aqui a lei do magnetismo, as frequências. E aí, nesse estudo, eu crio o meu mundo. Pô, legal. Eu acredito na lei de atração. Tudo que eu recebo é o que eu plantei. Eu acredito, legal. Mas na hora que a coisa não materializa aquilo ali do jeito que eu queria, a minha crença muda. A culpa é do Valdemir, a culpa é do fulano, a culpa é de todo mundo. A minha crença já fica querendo arrumar o Cristo. Ah, isso aconteceu que eu perdi o emprego. Então a crença que era da lei da atração, que eu construo o meu mundo, acabou no meu desconforto. No meu desconforto, a culpa, eu quero logo arrumar um Cristo. Quero logo falar, foi aquela situação, perdi o emprego, aquele cara fez isso, foi a minha mulher, foi o meu marido, foi... E aí, a minha crença de lei de atração, a minha crença que o amor fraternal abole qualquer tipo de pecado ou de condenação lá na frente, morreu, acabou. Porque o que está consolidado em mim ainda é aquela crença antiga, que está lá, dente por dente, olho por olho. E aí eu estou trabalhando o meu material, porque procurando os responsáveis daqui, dessa vida material, física, e esse lado de consonância, de ressonância, de atração, de reverberação, tudo fica colocado ali de lado porque uma forma desconfortável foi e apareceu, co-criou ali na frente. Eu quero arrumar a culpa, mas a culpa não é minha. Isso tudo é fortalecido nessa visão, sabe, de que
de que eu tenho um Salvador, eu tenho um externo, eu tenho até um demônio que me perturba, que me persegue. E aí, aquele minha consciência que está armazenada de coisas antigas e que está mandando no meu mundo atual, eu tenho que desarmazenar. É como o Valdemir vai trocar as roupas, ganhou um enxoval novinho lá para botar lá. E ele vai lá, para botar no armário, vou ter que tirar aquela estreca que está lá. Só que ele pega uma bodega de uma camisa do Botafogo cheia de buraco. Porra, mas essa daqui eu tava naquele jogo, essa daqui não. Aí pega outra camisa do Botafogo. Pô, essa daqui foi quando o Botafogo, essa daqui não. E aí a gente não vai trocando. Vai continuando porque sentimentos antagônicos e até que ainda me fortalece, eu gozo naquilo ali, não deixa eu trocar os conceitos. E é esse tipo de coisas que a gente cria na hora, pô, isso é legal, tal, mas eu não consigo mudar. Você não quer trocar as coisas velhas pelas coisas novas. Você ainda está preso àquilo. E as coisas novas te dão dúvida. E você fica com medo. E aí você não quer trocar porque também. E esse negócio do medo, da dúvida é legal, porque isso é um sinal que você está abrindo espaço no teu... Aquelas crenças antigas estão te deixando meio assustado, porque está meio demodê com as crenças novas. Então, você tem que entender, deixa vir. E se veio, pô, eu co-criei isso. Não era isso que eu queria, mas eu co-criei isso. Eu co-criei isso com a energia de ontem. Eu co-criei hoje. Mas hoje eu vou co-criar para amanhã coisa melhor. Mas aí tem que pagar para ver. E aí você volta a usar a camisa furada do Botafogo e deixa a nova. Ah, deixa aqui, vou fazer um quadro, mas não vou usar. Então, quer dizer, é esses tipos de coisa que a gente tem que entender, que a gente tem que criar espaço e colocar essas mensagens novas. O que é colocar? É usar, é acreditar, é pagar para ver. Para ali ir tomando conta daquelas crenças que é limitantes, que te deixam presa e te deixam a co-criar as mesmas coisas da tua vida até hoje. Você não passa naquilo, você é aquilo, às vezes não fica um pouquinho melhor, mas às vezes fica um pouquinho pior. E mais tu não sai daquele 10 para lá e 10 para cá, tu fica sempre naquela, porque não troca o teu arquivo. E aí colocar essas coisas medonhas de sofrimento, de medo, não é questão de postura, é de atualização. É questão de você entender isso, assistência aos enfermos. É questão de ponto de vista. Por que tem que assistir um enfermo? Para ele falar, pô, tem gente boa que quer me ajudar, eu também, eu vou sair do lado ruim de querer matar, bater e tal, e vou também trabalhar lá. Quer dizer, mas ele está no mundo dele. Você primeiro tem que resolver teu mundo. Na medida do possível, como é que é resolver teu mundo? A todo momento, a todo minuto, fazer o teu de melhor. Como é que é fazer o teu de melhor? É estar centrado, é estar ali entendendo. Eu não posso fazer o que minha emoção está mandando. Eu tenho que fazer o que a minha consciência hoje acha que é de melhor. Se eu estivesse no lado dele, o que eu queria que fizesse comigo? E pronto. Agora eu tenho que ser assistencialista, Pô, isso aí, sabe, de repente você vai entrar, vai levar um tropeção ali na frente, vai ficar frustrado pro resto da vida. Vai lá para dentro de uma cadeia, aí tem uma rebelião, chega lá, te senta no cacete, porque não sabe nem quem você é, e de repente fala, caramba, o que eu arrumei para mim? Aí entra num transtorno e a coisa desanda. Por quê? A tua vibração, quando foi para lá, é numa de interesse e não de renovação. Quer dizer, a gente tem que trabalhar o nosso consciencial para saber para que eu vou entrar nessa canoa. Ela está legal ou está furada? Então, isso tudo a gente tem que trabalhar, não pelos outros, mas por mim. É eu por mim. Eu tenho que entender essa troca de enxoval, botar esse enxoval novo e tirar essas verdades que estão consolidadas há milênios e essas verdades novas. A todo momento a gente tem verdades.
A verdade do pai é uma, a verdade do filho é outra, a verdade da mãe é outra, a verdade do vizinho é outra. E aí você absorve essas verdades achando que é absoluta, mas é teu ponto de vista na situação que você se encontra. E o que importa é se naquela hora você está fazendo o teu de melhor. Porque aqui a gente não está... O problema todo das religiões é que coloca que a gente está aqui para ser julgado. A gente não está para ser julgado. A gente está aqui para passar o ano letivo, trabalhar e aprender, expandir. Senão volta tudo de novo. Mas não é julgamento. É você entrar no teu quadrado, na tua esfera, no teu mundo. Põe essa mudança aí de vibracional da Terra, que uns vão lá no chorar e ranger de dentes, mas eles estão no mundo deles. De repente o cara aqui era um mendigo, não estava legal, vai lá para o mundo atrasado, mas lá ele vai ser o rei do grupo. Para ele, de repente, ele vai estar mais confortável do que hoje, com internet, com ar-condicionado, com essa parafernália toda para confortar o corpo físico. E lá não vai ter isso tudo, mas o ego está sendo servido e ele ali, como energia, está achando aquilo muito melhor, muito mais favorável. Então essa coisa toda de que lá é pior, aqui é melhor, o negócio é a gente fazer o nosso de melhor, é estar centrado, é tomar conta da situação. Pô, estou começando a ficar nervoso, tenso e tal. Isso é um controle que é uma verdade nova. Não adianta a gente, pô, eu não consigo, consegue, mas é se habituando. Trabalhos, eu botei essa semana até no grupo aí, um exercício para você manter a tua frequência alta, porque é um exercício legal. O que é? É tu sair daquela esfera, daquela frequência de irritação, de nervosismo, de medo, de culpa. E qual é o local que você tem que estar? No agora. Porque o medo, a culpa é do passado e do futuro. O agora não, agora é você. Então a gente tem que sair da zona do passado e do futuro e ficar no aqui e no agora, para aqui começar a se equilibrar. Aqui é colocar, depois de que tu chegou no ponto do agora, falar, eu sou luz, eu sou amor, eu sou um cara centrado, eu não posso me deixar ser levado por isso ou por aquilo. E aí, ali tu relaxa, e ali tu já de novo ancora a tua frequência num patamar mais elevado. Porque você saiu daquela angústia do passado e do futuro, estacionou no presente e se reposicionou frequencialmente. Isso tudo é questão, e isso é para você ter, na média, uma frequência mais alta e co-criar ali na frente situações agradáveis para você. Mas a gente ainda aposta nas crenças ou nas roupas do passado, né? Então vamos continuar aqui. As disfunções orgânicas, de certo modo, estão ligadas à mente. Se já conseguimos abrir uma frente educativa para nós, aproveitando um ensejo de disciplina, cada dia veremos que não somente nós, como os que nos cercam, são beneficiados. O homem doente é como que um bom terreno à espera da semente. A enfermidade é qual o arado no seio da terra, rasga sulcos profundos, para que possamos depositar o grão divino e que devolverá ao ambiente a serenidade das plantas. Façamos da palavra a semente e conversemos animadamente com todos, pensando e falando nas ideias mais elevadas da vida, pois os doentes precisam da cura e de companheiros que restabeleçam a sua fé. Médiuns, examinai mais deditadamente o que abaixo vamos repetir. E mãos à obra. Mas Jesus, ouvindo, disse, aos sãos não precisa de médico, e sim os doentes. Que assim seja.
E assim eu pedi o Valdomiro para fazer a prece inicial para ser. Vamos todos nós então elevar nosso pensamento em prece a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos Espíritos benfazejos, agradecendo a bênção da vida e ao mesmo tempo buscando neles o sustento para a nossa atual existência, para a gente pôr em prática esse plano, né, de renovação moral, de renovação espiritual, né? É para isso que nós estamos aqui nesse planeta abençoado, e que a gente consiga vencer, né, a nossa inferioridade e partir para esse caminho de felicidade que é o destino de todos nós. Nos lembrando também dos irmãos, muitos não comungam na mesma crença, outros são até ateus, mas são seres nesse caminho de evolução. E aqueles que estejam bem, que a paz de Deus permaneça com eles, e os irmãos que estão com algum problema, né, que possa surgir uma solução imediata e que eles entendam, né, a mensagem que lhes chega. Que a reunião seja coroada de êxito, que tenhamos a assistência dos bons, né, desses filhos da luz, e que o propósito seja alcançado na noite de hoje, que é o do estudo e do aprendizado do que nós estamos estudando. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos no livro dos médios, a pergunta 176, terceira. Eis as respostas que nos foram dadas às questões seguintes, dirigidas aos espíritos sobre este assunto. Então deixa eu voltar aqui, estamos no capítulo 14 da segunda parte do livro dos médios, e o título é Dos Médios. Então vamos à terceira pergunta 176 e subpergunta terceira dessa 176. Há, entretanto, muitos bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Pensas, pois, que os espíritos não atuam senão sobre aqueles que creem neles? Os que magnetizam pelo bem são secundados pelos bons espíritos. Todo homem que tem o desejo do bem os chama sem disso desconfiar, do mesmo modo que pelo desejo do mal e as más intenções chamam os maus. Então, vamos agora ampliar esse assunto aí com o nosso, continuar com o nosso irmão Miramês, em Filosofia da Mediunidade. Então, livro 4, Filosofia da Mediunidade, a lição, o capítulo 5, alusivo à pergunta 176 do livro dos médios, subpergunta terceira. Descrença nos espíritos. Então, vamos lá. Assim, magnetizadores que não creem em espíritos, no entanto, os espíritos os assistem nos seus trabalhos. Quando criativos, atraem espíritos benfeitores. Quando vendem seus dons, espíritos da sua espécie os acompanham. Ali está sempre dando a quem pede, sendo que os pedidos não são feitos somente pela palavra, mas principalmente pela vida que o homem leva. Que é, na minha intenção, meio dúbia, né? Os que vendem. Eu acho que um cara que corta cabelo também é um médico, uma cozinheira também é uma médica. Qualquer um que faça alguma coisa onde uma pessoa chega com uma carga pesada, um ambiente mental ruim e sai de lá bem melhor, é um médico. Foi uma ponte para aquela outra pessoa melhorar. E muitas das vezes está cobrando. Não é questão de cobrar ou não cobrar, a questão é de ambiente, é de frequência, é de situação formada para melhor. Os espíritos de alta elevação espiritual acodem
os sofredores na faixa que a este cabe receber. A intervenção dos espíritos se faz obedecendo à lei de justiça. Temos a dizer que, às vezes, o magnetizador é o usuário, mas é o sofredor que merece o alívio. E mãos espirituais afastam o magnetizador corrosivo, interferindo por ordem da lei universal, quando se trata de um justo em busca daquilo que ele tem direito. O suprimento universal o atende, mesmo que o intermediário esteja em péssimas condições. Porém, a tarefa angélica é preparar médiuns honestos, onde a moral cristã se irradie, favorecendo o trabalho dos benfeitores da eternidade. Esse intermediário dos espíritos pode pertencer a várias religiões, isso não importa. Importa sim a sua moral evangélica, os caminhos retos que aconteceu para o seu roteiro. Se ele não acredita nos espíritos, isso não modifica a nossa assistência para com os que sofrem. Não diz o Evangelho que devemos dar com uma mão sem que a outra saiba? É o que fazemos com alegria. Todos os magnetizadores que trabalham para o bem, com essa intenção, já nos chama para ajudá-los. E quem faz dos seus dons um comércio, chama auxiliares do espaço com as mesmas ideias. Para mim, esse Miramês viveu num mundo bem pobre, onde tudo, o dinheiro tem uma conotação ruim ou boa. Em parte eu até entendo o raciocínio dele, no seguinte sentido, que a gente estava falando um pouco sobre o João de Deus. Sim. Eu imagino assim, cara, comparando, né, com o que o Chico Xavier fez, ele sabe por que ele fez, por que ele não cobrou, não entrou dinheiro ali, né? Porque você acaba se corrompendo, entendeu? E o que aconteceu com ele, com o João de Deus, que eu acho que não foi nem tanto pelo dinheiro, né? Ele foi mais pelo lado do sexo, né? E essa passagem que ele fala, né? Dai com a esquerda, que a direita não sai, ou ao contrário, né? Eu acho que seria mais nesse sentido, de você ter o cuidado, né? De ter a tua profissão, viver daquilo ali e não usar aquele dom mediúnico. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você vê como frequência, tudo é ilusório. O dinheiro é ilusório, o trabalho é ilusório, o magnetismo usado é para atrair coisas e te trocar conceitos conscienciais. E o dinheiro mal usado é ruim? É. O dinheiro bem usado é ruim? Não. O dinheiro, hoje, eu dou graças a Deus que tem um sebo que vende um livro barato e eu posso comprar. Mas aquele sebo não podia me dar? E nesse mundo material, nessa escala de sustentação, aí quer dizer, tudo tem esse lado, mas no meu favorável, o que pode ser dado, dá. Eu tenho custos aqui, às vezes, para ajudar um, para ajudar outro, para ajudar aquilo, e sai de graça, porque na minha não pesa, porque para mim aquilo não é custo. Mas eu arrumo o dinheiro daquilo em outros lances que faz eu consolidar aquilo ali, criar aquilo ali. Então o apego ao dinheiro é corrosivo. Agora, o dinheiro em si não é corrosivo. Não, com certeza. A ideia não é essa. A ideia é da forma como você usa ele, né? Sim. E ele coloca aqui de uma forma perversiva, medonha. Aqui a gente não faz esse estudo aqui. O Valdemir não aluga o espaço, eu não cobro para trazer alguma coisa aqui, ninguém cobra para trazer alguma coisa aqui e tal. Mas é o aceite aqui do grupo. Agora, se tivesse uma coisa muito legal ali e que seria difícil, mas se pagasse, você conseguiria aí chegar lá. Para mim, ia ser uma beleza, se eu tivesse dinheiro para pagar.
Essa consciência de Estado, país de terceira ordem, quer dizer, país escravizado por outros, faz a gente, sabe, ter essa coisa, ai, eu quero de graça, eu quero receber, eu quero ter. Eu estou lembrando aqui da passagem do Chico Xavier com o pai dele, né? Poxa, está uma situação tão difícil aqui, custava você ler um desses livros aí, pô. Aí, não, mas esses livros não são dos espíritos, então esses espíritos são muito atrasados, né? Exatamente. O sofrimento não é que é exatamente em si. Ele criou, sabe? O livro foi vendido, não foi dado. O livro foi vendido. E para divulgar filosofias religiosas. Esse mundo aqui precisa desse estágio. A gente precisa da dualidade. A gente não tem que ser, nós que estamos crescendo numa consciência de quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, a gente tem que sair da dualidade e ir no todo, que o todo é um só. Mas a gente tem que entender que estamos vivendo, não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A gente tem que entender esse mundo da dualidade. Aqui hoje, o dinheiro. E por que eu vou dar dinheiro para uma instituição, aí para depois falar, pô, o cara estava roubando lá, ou eu estava... E criar aí criar toda uma revolta dentro de mim, que nem um vizinho meu lá em Higienópolis doou para a igreja, aí depois veio ali a amarela e passar em cima do terreno. Deu um montão de dinheiro pelo terreno, mas deu para a igreja e falou, não, o terreno, eu quero o terreno. Não, tu já deu para a gente, agora já era. Aquele cara está melhor ou está pior do que quando deu o terreno? Então, quer dizer, o dinheiro tem a conotação que eu quero ter. E aquilo ali pode me perturbar. E qual é o mais importante? É minha evolução espiritual. Eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho, mas eu tenho que dar o meu de melhor ali. E o que é meu de melhor? É meu. Eu é que sei. Então isso tudo, não estou dizendo que está certo ou errado, mas colocar dessa forma, você sabe, coloca no extremo. Isso aqui é nocivo. E não tem que botar em polaridade, nem lá nem cá, é o equilíbrio, é a situação. Então eu não tenho nenhum tipo de problema no que eu sirvo, porque eu sirvo é porque dá. Quando não dá, acabou, não dá. Se eu ficar amanhã desempregado, eu chegar em casa, ó, o negócio agora mudou de cena. Dá para você botar isso aí como uma obrigação, né? Se você é espírita, você tem que, fora da caridade não há salvação, é você ir lá visitar o cara, é você participar da campanha do quilo, dessas coisas todas aí, que os homens criam, né? Isso aí não tem nada a ver com o centro espírita em si, com a doutrina espírita em si, né? Você faz se você quiser, se você se sentir bem em fazer aquilo, ninguém é obrigado a... Jesus vem aqui numa missão de mudar a consciência. E ele trabalha uma mensagem que ela é cabalística. A cada vez que tua consciência aumentar um padrão consciencial, ela se desdobra e traz uma nova mensagem, um novo apelo, uma nova conotação naquela mesma mensagem desde o início. Aquilo ali é de uma inteligência muito acima da nossa. Mas ele tinha a certeza do lado frequencial. Ele sabe, eu não morro de fome. Eu não isso, eu não aquilo. E hoje a gente aposta de uma forma forte nessa Bíblia Sagrada que a gente não sabe nem se é verdade. Porque foi toda forjada para a dominação de um coletivo. 2025 anos está aí, 2000 não, que foi 300 anos depois, né? Mas o cristianismo começou com Cristo. Aí dali eles pegaram aquela informação e transformaram na ferramenta mais poderosa de dominação. Então isso tudo a gente vai ver, legal, tal, mas qual é a minha verdade? Por isso que tem a verdade do pai, do padre, da mãe de santo, do filho, cada um está na sua verdade, no seu mundo. E o interessante é você crescer dando o seu de melhor, é estar centrado no equilíbrio.
De repente, Chico Xavier saiu daqui numa melhor. Mas o pai, a mãe, os filhos, eu saio tudo perturbado. Parece que aconteceu. Os tempos são chegados e os chamados insistentes do mundo espiritual estão conclamando a quem tem ouvidos para ouvir e pregar o Evangelho não somente pela palavra, bem como e certamente pelo exemplo de vida. Estamos no fim de um ciclo que está se fechando. E todo fechamento é cheio de tribulações, onde faltar a fé, os valores passarão mais. Onde faltar a fé, os fardos pesarão mais. Médium, vide que a doutrina espírita, através dos seus milhares de livros vertidos do mundo espiritual por amor, concitam a todos para mudanças de vida, de comportamento, cortai certas arestas, abrir caminhos ao amor, conhecei e praticai a caridade, não vos esquecendo do perdão. Veja, seja motivo de grande alegria o nascimento do Cristo nos nossos corações. Amai vossos irmãos em qualquer posição que ela esteja, em qualquer religião a que ele pertença. Mesmo não acreditando em nada, ele é vosso irmão e filho de Deus. Amai a tudo e a todos, porque somente ajudamos o planeta a subir na escala dos mundos mais elevados, elevando-nos. Os dons nesta época estão sendo revelados por toda parte, esperando o que fareis deles. Eles são instrumentos valiosos nas mãos de quem os possui, capaz de vos elevar, entrando no ambiente dos bem-aventurados. Não vos esqueceis de ajudar por amor, de trabalhar no bem por dever, de perdoar esquecendo ofensas, porque a felicidade não está longe, não é ambiente distante dos vossos corações. Ela deve ser instalada no centro da consciência, quando esta apresentar condições como uma manjedoura onde possa nascer a luz. Paulo falava aos Hebreus, mostrando o caminho da redenção nesta forma. Aí está lá em Hebreus 11, 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, a gente tem que entender essas verdades que a gente abraça, que nos condiciona numa visibilidade automática. Porque muitas das vezes elas estão toda transformada ou maquiada de verdades luminosas e não são limitantes. Essa necessidade de se sacrificar e se enclausurar num sofrimento, numa situação de dor, em cima de uma libertação ou em cima de um conceito, o amor, a fraternidade, a prosperidade, tudo está em frequências altas. Esse negócio de dor para subir, isso aí é questão de você se condicionar a um estado patológico, que aquilo vai te deixar depois neurótico. Alguém vai para uma clínica psiquiátrica porque está feliz demais? Alguém vai para esses tratamentos porque está rindo à toa, o dinheiro está entrando à vontade, a família está muito bem comigo? Isso tudo é cocriação do ambiente que você se encontra. Aquilo ali não é mágica, não é poder. Aquilo ali não é se sacrificando, se renunciando, que você vai ter aquilo. Não, essa renúncia e sacrifício é para você trocar valores.
É para você trocar valores. Mas o co-criar positivo lá é o ambiente mental que você criou, ou consciencial que você criou. Então é você estar liberto com você, é você dar o de melhor de você. Mas o de melhor de você não é você levando na cabeça. É você trabalhando conceitos. Agora, se teu conceito é positivo, é luminoso, mas ali vem o contrário, é para você ver um pouco do reflexo do que você é. Isso tudo é a lei da ressonância. Isso tudo é o que o Cristo colocou do dar e receber. Que ali está de uma forma primitiva e tal, mas é essa nova lei agora da ressonância, sabe? Da metafísica. Então a gente tem que entender isso para não falar aquilo é besteira, aquilo ali é certo, não, os antigos que estão certos. Os antigos quem? As leis herméticas estão aí antes da Bíblia. Isso aí está lá dos faraós e tudo. Hermes Trismegistus. O cara viveu no antigo Egito, criou-se lá, só que não entrou nesse marketing que o cristianismo entrou. Então a gente tem que entender isso tudo que hoje a física quântica, a metafísica, está mostrando que é as mesmas mensagens lá de trás, só que de uma forma intransferível. É você, e é o aqui e o agora. Então vamos continuar aqui com essas... Os médios desta geração a qual falamos, devem tomar os caminhos do bem, mesmo sofrendo a intervenção da ignorância. Vale a pena sofrer na caridade, ganhando o prêmio do bem-estar da consciência. O mal não compensa para os que já foram chamados para o bem comum. Que assim seja. Assim seja. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso modelo guia, ao nosso irmão maior, e comungar com ele. Mestre Jesus, mais uma vez, aqui esse grupo, essa egrégora, na busca dessa história que contaram só a metade, que aguçou muito o nosso interesse de conhecer a história toda, e por isso que estudamos, que lemos, que procuramos, que conversamos, que discutimos, para criar verdades libertadoras. Em cima dessa intenção, dessa história que está se descortinando para todos nós, só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja.
estamos chegando já ao término do encontro. Vamos voltar para o lado consciencial. Vamos voltar a manter a imagem do Mestre Jesus na nossa mente. E como fez, procurar emanar coisas boas, tranquilas, pacíficas, imortalizando a imagem do Mestre. E nisso comungar com ele. Mestre Jesus, agradecemos por esses momentos aqui de estudo, de reformulação de conceitos, atualizações, e que possamos saber trocar de forma bem consolidada as crenças antigas que nos limitavam, que nos prendiam, para crenças mais atualizadas, dizendo fundamentalmente a mesma coisa, mas com uma explicação bem mais expansiva. E por isso só temos a agradecer pelo suporte, pelo assessoramento dos nossos irmãos e rogar ao Pai, Criador de tudo e de todos, muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. E aí, seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Castigaram aí o senhor, né, seu Pedro? O negócio veio pesado, hein? Graças a Deus já passou. Dona Iraci, tudo bem? Tudo bem. Manel, tudo bem? Graças a Deus. Bem, tranquilo. Estamos tranquilo. Tem uma mensagem hoje? Claro, mas tem que ler aqui primeiro. Deixa eu ver isso. Pode começar? Então, vamos a Tânia aqui. Que a paz de Deus esteja com todos aqui presentes. Irmãos, é com muita satisfação estou aqui e poder ouvir tudo o que acabei ouvindo. É muito bom um lugar como este que nos dá a dimensão da verdade espiritual. E eu gosto muito de seguir com estes tipos de estudos. Temos sim que questionar, pois às vezes bate dúvidas naquilo que aprendemos, no que nos foi deixado, que é a Bíblia Sagrada. Se estão num lugar como este, cheio de irmãos sedentos de saber, pois muitos estão no mundo espiritual e a maior parte cheios de dúvidas, pois cada um vem de uma religião e cada lugar foi aprendizado diferente. Mas chegam aqui e ouvem um estudo deste, ficam totalmente sem saber que este lugar traz aquilo que há muitos estavam buscando. Bem, eu sei que o tempo é curto, mas é muito interessante este estudo. Muito obrigado por tudo que vivi aqui hoje. E se for possível, voltarei para poder dar seguimento nesse estudo. Fique todo na paz do Cristo e que Ele seja sempre a companhia de todos. Junto aqui essa duas irmãzinhas que sempre vem. Obrigado, irmãos, por estar aqui mais uma vez e poder aprender mais um pouco. Como foi lindo o estudo desta noite.
eu fiquei maravilhada. E a cada dia aprendo um pouco mais e está acrescentando muito na minha vida. Eu só tenho que agradecer a todos que faz esta reunião acontecer. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Aqui está assim: cuidado com as horas ociosas. Uma canção que traga conforto à alma, uma prática esportiva que traga ao teu corpo energias salutares, a leitura elucidativa e tantas outras atividades que façam do tempo vago a oportunidade para a renovação do físico ou conhecimento para o ser como um todo. Cuidado com os bate-papos sem finalidade útil. E em relação ao estudo, da noite de hoje, o Espírito deixou assim: é da lei quem distribui bênção, cedo ou tarde também receberá. A paz que buscas, meu irmão, é do tamanho daquela que você dá. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus.